Olá, pessoal! A nossa aula de hoje nós vamos falar de sistemas de medidas. Então, neste horário, eu vou explicar, vou falar um pouquinho dos sistemas de medidas, lembrando que está no capítulo 3 da apostila 2, começa na página 14, e o fechamento desse capítulo 3 é um pouquinho de sistemas de medidas. Então, o nosso objetivo, é fazer o fechamento desse capítulo. Então, nesse horário eu vou explicar, videoaula explicando um pouco, falando um pouco, corrigindo alguns exercícios, e no próximo horário vocês resolverão, certinho? Então, como é que começa? Na página 14 da apostila de vocês, começa explicando um pouco da parte histórica de sistemas de medidas, né, gente? Sistema de medidas, quando a gente busca na história mesmo, né, da evolução da humanidade, né, das inovações, chegou um certo momento que para o próprio mercado, né, gente, de venda, do comércio, precisou adotar um sistema de medida que foi necessário para ter uma padronização em relação às vendas, né? E o que nós utilizamos hoje, o sistema que nós utilizamos, considerando unidade de comprimento, nós temos que como unidade padrão? O metro. Então, o metro é a unidade padrão. Só que existem os múltiplos e existem os submúltiplos. Quando a gente vai fazer conversão, normalmente a gente adota uma tabelinha. Quer ver, ó? Eu vou traçar uma tabela aqui para vocês entenderem como é que é bem parecida com essa daqui. Mas é uma tabela que nós utilizamos para fazer conversão de unidades, ó. Então, aqui, gente, eu estou improvisando uma tabelinha aqui, às vezes não fica as medidas certas, assim, a mesma largura, né? Mas aqui é só para vocês entenderem, ó. Então, nesse caso, a unidade padrão é o metro. Então, o metro nós colocamos aqui no meio, ó, é a unidade padrão. Existem os múltiplos acima dele e os submúltiplos abaixo. Quem são os submúltiplos? Nós começamos aí com decímetro, que é dm, centímetros, cm e milímetros, mm. E são submúltiplos. E existem os múltiplos, que são os acima, que é o quilômetro. Aqui vocês vão ver que tem esses nomes aqui, ó. Hectômetro, que é HM, e o decâmetro, que é DAM, ó. Aqui tem tudo certinho explicando, ó. Só que essa tabelinha aqui, gente, eu gosto de usar bastante, que ela facilita muito a conversão das unidades, ó. Como é que ela funciona, ó? 1 metro equivale a quanto? É só a gente acrescentar zero. 1 metro equivale a 10 decímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 metro equivale a 1000 milímetros. Isso em relação aos submúltiplos, né? Em relação aos múltiplos, ó. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Começa no quilômetro. 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros. 1 quilômetro equivale a 100 decâmetros. E 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, é uma tabelinha que ajuda bastante a fazer uma conversão de um para o outro. Por exemplo, olha tudo que ela facilita a nossa vida. Eu quero converter algumas unidades. Eu só completar aqui para mostrar para vocês como é que a gente usa a tabela nessa conversão. Então, por exemplo, eu tenho aí 2 hectômetros e eu quero saber quanto que ele equivale em decímetro. Não, mas eu tenho 2,5 metros, eu quero saber quanto ele equivale em milímetros. Mas eu tenho 18,3 metros, eu quero saber quanto que equivale em quilômetros. Eu tenho, outro valor aqui, 7 centímetros e eu quero saber quanto equivale em metros. Eu tenho 8 quilômetros, eu quero saber quanto equivale em metros. Ou eu tenho 3,6 metros, eu quero saber quanto equivale em milímetros. Algumas conversões aqui. Olha, tanto que a tabelinha, ela ajuda. Ó, vou começar o seguinte. 2 hectômetros. Como é que eu faço para descobrir quanto que ele equivale em decímetros? Primeiro passo, eu vou pegar o número, quem tá com a vírgula. Mas aqui é o número inteiro, ele não tem vírgula. Mas você pode acrescentar a vírgula. 2 é a mesma coisa de falar 2,0, não é? Então, o número que está com a vírgula é o 2. E coloco ele nessa casa, que é a casa onde o exercício começa a resolução. Então, 2 hectômetros, eu vou lá pegar o 2 e colocar na casa dos hectômetros. Se eu quero descobrir quanto que ele equivale em decímetros, é só completar com 0 até chegar em decímetros, ó. Eu vou completar com 0 até chegar em decímetros, que é aqui, ó. Então, o que eu vou descobrir? Que 2 hectômetros, aí a vírgula estava aqui, não era no hectômetro?
Aí você tira da casa onde estava e vai para a casa onde você quer. Então, 2 hectômetros equivale a 2.000 decímetros, ó. Só completar aqui, ó. 2 hectômetros equivale a 2.000 decímetros. Então, a tabela ajuda bastante nessa conversão. Olha de cá, ó. 2,5 metros. Como é que eu descubro quanto que dá isso em milímetros? Pega o número que está com a vírgula. Quem é que está com a vírgula? O 2. Ele vai para a casa do metro, ó. Então, 2, vírgula. Algumas observações importantes. Você só pode colocar um número em cada casa, com exceção da última e da primeira, né? Porque você não tem casa para lá nem para cá, então você pode colocar mais. Mas essas do meio, você só pode colocar um número por casa. Ah, mas se é 2,5 metros, então o número que está com a vírgula, que é o 2, vai para a casa do metro, e o 5 vai para a casa seguinte, porque eles não podem ficar na mesma casa. Então, o 5 vai para essa casa aqui, ó. Ah, mas eu quero descobrir quanto é que é 2,5 metros em milímetros. Então, eu completo com 0, ó, até chegar em milímetro. Milímetro tá aqui, eu vou completar com 2 zeros. Lembrando que a vírgula sai da casa onde começou e vai para a casa final, né? Então, 2,5 metros equivale a 2.500 milímetros, ó. Entenderam o raciocínio? Vamos ver a outra, olha. Vou só completar aqui com mais 2 para dar espaço para resolver as outras, ó. 18,3 metros. Quanto que isso equivale em quilômetros? Quem é que tá com a vírgula? É 8. Ele vai para casa do metro, ó. 8 para casa do metro. Ah, mas e o 3 que tá depois de um que tá antes? Uma casa depois e uma casa antes, certo? Eu quero passar isso, né, para quilômetros. Então, a vírgula sai daqui, eu tenho que chegar a quilômetro. Eu vou completar com 0 aqui para trás, ó. Até chegar no quilômetro que eu quero. A vírgula sai dessa casa e vai para essa. Então, vai dar 0,0183, ó. 0,0183. Então, 18,3 quilômetros equivale a 0,0183 metros, desculpa, né? 18,3 metros equivale a 0,0183 quilômetros. Entenderam como é que funciona? Olha o outro. 7 centímetros, quero passar para metros. Então, vamos lá. O 7, quem tá com a vírgula é o 7. Vou colocar na casa dos centímetros, coloco ele aqui. Se eu quero passar para metros, acrescento com 0 até chegar em metros, ó. A vírgula sai da casa dos centímetros e vai para a casa do metro. Então, vai dar 0,07 metros, ó. Ok? 8 quilômetros para metro. Quem tá com a vírgula é o 8. Na casa dos quilômetros, 8 vírgula. Para chegar na casa do metro, acrescento 0 até chegar no metro. A vírgula sai daqui e vem para cá. Então, 8 quilômetros equivale a 8.000 metros. Último, 3,6 metros para milímetros. Quem está com a vírgula? 3. Então, 3,6. 6 na próxima casa para milímetros, conhecendo com 2 casas. A vírgula sai dessa e vem para essa. Então, tá 3.600. Então, aqui, gente, mostrando para vocês como é que usa a tabelinha, que eu acho que facilita demais. Mas qual que é o raciocínio dessa tabela? À medida que você vai, aqui ela mostra isso, ó. À medida que você vai andando para um lado e para o outro, ocorrem multiplicações. Então, por exemplo, aqui, ó, ele explica aqui embaixo, olha. E divisões, né? Esse é o caminho inverso. Para você passar de metro para decímetro, multiplica por 10. De decímetro para milímetro, multiplica por 10. De centímetros para milímetro, multiplica por 10. Então, quer dizer que se eu quiser passar de metros para milímetros, eu vou multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, eu multiplico por 1.000. Por isso que 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Aí, para passar de metros para centímetros, multiplico por 100, ó, porque é 10 vezes 10. Por isso que 1 metro é 100 centímetros. Se você quiser fazer o caminho inverso, você faz divisão. Ah, para passar de metros para decâmetro, eu divido por 10. De decâmetro para hectômetro, divido por 10. De hectômetro para quilômetro, divido por 10. Mas para ir direto do metro para quilômetro, aí eu divido por 1.000, ó. Então, essas conversões aqui, gente, são extremamente válidas. E aqui fala muito sobre isso, ó. 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros, que equivale a 100 decâmetros, que equivale a 1.000 metros. 1 metro equivale a 10 decímetros, que equivale a 100 centímetros, que equivale a 1.000 milímetros. Então, essa tabelinha que eu mostrei para vocês, eu acho que ela facilita bastante quando a gente for fazer as conversões, né? Em vez de você ficar pensando, vou multiplicar por 10, por 100, por 1.000, vou dividir, usa a tabelinha, né? A tabelinha facilita bastante. Essa, gente, vocês vão ver que são as unidades de comprimento. Só que o capítulo também traz a unidade de área. Então, a área tá aqui embaixo, ó. Como unidade de comprimento, a unidade padrão é um metro, na unidade de área, a unidade padrão é 1 metro quadrado. Aqui, ó, você tem um quadrado,
cujo lado vale 1 metro. Então, 1 metro vezes 1 metro, se eu multiplico 1 vezes 1, eu tenho esse quadrado com área de 1 metro quadrado. Aqui, ó, na apostila, também fala um pouquinho sobre essas conversões, ó. Como é que eu faço para converter de metro quadrado para decímetro quadrado para centímetro quadrado? Lá na unidade de comprimento, você vai dividindo por 10, ou um caminho inverso, ou multiplicando por 10 no caminho direto. Quando é área, gente, é 10 ao quadrado, ou seja, 100. Então, cada conversão, ou você multiplica por 100, ou você divide por 100. Quando for volume, vocês vão ver que aqui no final, ele vai falar em unidade de volume. A unidade padrão do volume é o metro cúbico. O que quer dizer isso? É que eu tenho um cubo, cada aresta dele vale 1 metro, ó. Então, qual seria o volume dele? É a multiplicação da área da base vezes a altura, ou seja, a multiplicação das 3 arestas. É 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. Por isso que a gente fala que é 1 metro cúbico. É um cubo cuja aresta vale 1 metro. Essa é a unidade padrão. E para fazer as conversões, como é que eu passo de metros cúbicos para decímetro cúbico, para centímetro cúbico? No caso aqui, ó, lá na unidade de comprimento, você multiplica e divide por 10. Na unidade de área, você multiplica e divide por 100. E do volume, você multiplica e divide por 1000, que é o 10 ao cubo, ó, que dá 1000. Para a direita, você multiplica por 1000. Para a esquerda, você divide por 1000. Certo? Algumas relações importantes de capacidade aparecem aqui no final, ó. Isso aqui, gente, é importante a gente saber. Por quê? Porque vários exercícios, quando a gente entra na parte de geometria, precisa disso aqui, ó. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Por exemplo, se eu construir um cubo, que cada aresta vale 1 metro, uma caixa d'água, por exemplo. Uma caixa d'água em forma de um cubo, que cada aresta vale 1 metro. Quanto de água cabe ali dentro? Cabe 1000 litros, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso é importante, ó. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 milímetro. Isso aqui, gente, é a relação entre volume e capacidade. Então, capacidade normalmente ela é expressa em litros, o volume normalmente é expresso em metros cúbicos. Então, tem essa relação importante aqui, certo? Além delas, vocês vão ver que no capítulo, ó, deixa eu ver de cá, vai falar um pouco, ó, sobre... nanotecnologia. Então, essa parte é importante, depois vocês verem. Mas o que é nanotecnologia? É uma escala de medida que a gente chama de escala atômica e molecular. O que quer dizer isso? Né? Muito usado aí na medicina, na eletrônica, né? Na computação. É uma unidade de medida que ela trabalha com valores, conversões de valores muito pequenos. Então, olha, 1 metro equivale a 1 bilhão de nanômetros. Então, 1 metro equivale a 1 bilhão. 1 bilhão, gente, seria 9 zeros. Em notação científica, é 10 elevado a 9. Então, 1 metro equivale a 1 bilhão de nanômetros. Tanto que o nanômetro é pequeno. É a unidade usada muito aí para falar, determinar medidas atômicas, moleculares, né? Então, aqui na página 16, depois, fazem a leitura, que é uma leitura, está no mundo, né? Extremamente interessante para essas conversões de unidades aí, que atualmente são muito faladas, né? Aí é o seguinte, aqui também fala de unidades de massa, ó. Essas unidades de massa, então, igual nós temos a unidade de comprimento lá, de volume de área, que é o metro, né? Centímetro, milímetro, nós temos uma unidade de massa. A unidade padrão, né? A mais usada é o quê? Grama. E você tem uma relação de grama, né, de quilograma, de miligrama. Essas são as mais usadas, né? Mas você tem outras também. Então, aqui tem essas conversões também, ó. Então, por exemplo, 1 quilograma, 1 quilo, equivale a 10 vezes 10 vezes 10, 100 gramas, né? Oh, desculpa, 10 vezes 10 é 1000 gramas. 1 grama, se eu faço a multiplicação, equivale a 1000 miligramas. Então, aqui também tem unidade de massa, que aqui é bem interessante a gente dar uma olhadinha. Essas 3 são as mais usadas. Então, isso a gente tem que saber que 1 quilo equivale a 1000 gramas e 1 grama equivale a 1000 miligramas. De maneira geral, é isso que traz a teoria do fechamento aqui. Aqui no finalzinho também fala unidade de tempo, né, gente? E essa unidade de tempo, quais são eles? Horas, minutos e segundos. Tem essa outra que são os sexagésimos, né, de segundos. Não é muito usado em termos do nosso cotidiano, né? Mas, assim, é importante a gente entender o seu significado.
Essas conversões, gente, é 1 hora equivale a 60 minutos, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, para a gente passar de horas para minutos, multiplica por 60, de minutos para segundo, multiplica por 60 também. Então, se eu faço a conversão de horas para segundos, 60 vezes 60, aqui, ó, vai dar 3.600. Então, quer dizer que 1 hora tem 3.600 segundos. Para você passar de segundos para esse caso, para essa conversão, que são sexagésimos de segundo, multiplica por 60 também. O caminho inverso, a gente faz a divisão, né? Então, que é o que está mostrando essas conversões, ok? Pode ser feita por regra de 3. Eu preciso saber aqui, ó, 2,3 horas equivale a quantos minutos, né? Se 1 hora equivale a 60 minutos, 2,3, ó, 1 hora equivale a 60 minutos, 2,3 horas equivale a x, é só fazer uma multiplicação cruzada aí. Então, nesse capítulo, gente, ele fala um pouco sobre isso. Então, agora, nós temos alguns exercícios aí para vocês treinarem um pouquinho. Os exercícios de aprendizagem na página 17 e 16. E depois, na página 18, nós temos do 17 ao 22, ó. Okay? E aí, agora vocês vão fazer, né? E na próxima aula a gente faz a correção. Quer dizer, nessa aula vocês vão estudar, na próxima aula vocês vão fazer, na semana que vem a gente faz a correção. Qualquer dúvida é só me chamar, ok? Não deixem de fazer as atividades, viu, pessoal? Extremamente importante para a gente entender o contexto, né, dos exercícios, ok? Beijo, até a próxima aula.